aí, galera, vamos começar mais um episódio do Pode Equilibrar. Eu tô aqui como host João e o nosso outro host que também se chama João, mas eu sou o Johnny, esse aqui é o Jota. E hoje qual que vai ser o nosso tema, Jota? Hoje o tema é saúde dentro da alta performance. Bacana. Então a gente está com o nosso convidado, Marcelo. Opa. Marcelo, se quiser se apresentar um pouco aí, conta um pouco pra gente do que você faz hoje em dia, quais são as suas especialidades aí, um pouco do que você vem trabalhando nos últimos tempos. Bom, eu sou o Marcelo Henrique Souza, tenho 45 anos, 15 anos de estrada aí de musculação, saúde, qualidade de vida. Eu comecei sendo massoterapeuta, então não era personal ainda, mas com foco em sempre qualidade de vida. E... Bom, 15 anos na estrada e já me especializei em treinamento, já fui gestor de academia, já fui coordenador de academia, então todo o ambiente de academia eu já transitei ali, até me convencer de que o melhor era 1-a-1, né? Então trabalhar com 1-a-1 era a minha praia realmente, porque eu comecei a entender melhor o ser humano de um modo geral, de uma forma mais global, e eu percebi que você ficar generalizando muita coisa não era o caminho, né? Então eu fui me especializando mais nessa parte. Então eu fui desde a senhorinha de 60 anos até o atleta que quer realmente subir lá no palco e se destacar e melhorar a sua performance, né? E superar os seus limites, digamos assim. Então a performance que a gente fala, quando a gente fala da sua performance que você vem trabalhando, é uma performance para atletas de fisiculturismo, que sobem no palco. Não só para eles, tá? Hoje eu tenho clientes, alunos, como eu te falei, uma senhora que tem artrite reumatoide e tem o atleta que quer subir no palco e se destacar. Então o público ele é abrangente, por isso que eu fui buscar me especializar no modo geral do indivíduo. Para eu atender tanto esse cara que quer, porque ele precisa também não só da performance na musculação, como ele precisa de outros atributos, como a senhora que precisa lá treinar só para se movimentar e manter a qualidade de vida dela. Mas os dois têm performance? Os dois têm performance. Os dois têm performance. Dentro do seu ambiente, dentro da sua especificidade, das suas limitações, ou não, tem sim. Com ou sem? Com ou sem o quê? Com ou sem limitações? Com ou sem limitações. Bom, você disse que começou como massoterapeuta, a sua vontade era continuar, era seguir esse caminho. O que você tinha em mente nessa época que você começou com massoterapia? Bom, aí a gente vai entrar numa esfera um pouco mais pessoal da minha parte, porque assim, na minha época, patrocinar a faculdade não era algo tão simples, então eu não tive quem patrocinasse isso pra mim. Então eu fui buscando meios de como conseguir me bancar, né? E acho que o primeiro caminho que eu encontrei, realmente, sempre eu estava inserido no esporte, sempre fui atleta de basquete, corri, fiz outros esportes aí, então eu estava inserido nisso, eu sabia que eu queria, o meu propósito era esse, né? E aí eu fui buscar, na época era um curso técnico, a massoterapia. Então isso me trouxe uma bagagem muito boa de biomecânica, cinesiologia, anatomia. Então eu trabalhei uma época com isso, porém os ocidentais eles não têm a mesma cultura que o oriental, de prevenção. Hoje se fala um pouco mais sobre isso, mas na época, eu tô falando isso em 2000, tá? Sim. Eu me formei. Tá. Então naquela época a gente não falava tanto de prevenção ainda. Por exemplo, eu trabalhei com ginástica laboral. Prevenção de lesões, você disse? De um modo geral, de doenças, de lesões, né, de tudo. De saúde e qualidade de vida mesmo. Então, dentro da massoterapia eu comecei a palestrar como qualidade de vida em semanas de CIPAT, em empresas, por exemplo, para falar de qualidade de vida. Naquele momento dentro do trabalho, mas isso se estendia aqui para fora. E aí, voltando ao que eu estava falando, eu fui buscar essa área porque me atraiu nesse sentido, por ser uma parte corporal, mexia com isso, manipulação e tudo mais. E o conhecimento, né, de anatomia, cinesiologia, biomecânica. Então isso te deu uma vantagem? Isso me deu uma puta vantagem. Eu ia tentar segurar no palavrão aqui, mas pode falar. Me deu uma puta vantagem. Porque quando eu cheguei pra faculdade, isso pra mim já era uma coisa muito clara, né? Então isso pra mim não foi nenhum problema. E aí, de fato, eu me apaixonei por isso. Tanto que o João, a gente, né, treinou algumas vezes juntos, passei demais com ele já. alguns toques pra ele, que tipo faz toda a diferença na musculação para você ter a performance, tanto a senhorinha quanto o atleta. Então o João pôde verificar lá
ao vivo e a cores, que você mudando a pegada de uma polia muda tudo, né? Muda completamente o exercício. Então isso me trouxe uma vantagem, mas o objetivo final disso era realmente patrocinar minha faculdade. Então eu trabalhei uma época com isso, mas tendo essa dificuldade das pessoas entenderem isso como prevenção e um tratamento, né? A gente tem o Bruno, tem um parceirão meu que é o Bruno Quiroprata, um abraço, Bruno, que está cuidando do meu ombro, inclusive. A gente fala muito sobre isso, a quiropraxia, a massoterapia é uma área muito difícil, porque você tem que convencer a pessoa de que é um tratamento. Com certeza. Então a pessoa vai lá, só tirou a dor, pronto, não volta mais. Então lá atrás, imagina, 20 anos atrás, 24 anos atrás, era pior. Então eu fui meio que conduzido para a área da estética, e não era, nunca foi o que eu quis, né? Nunca fui isso. Então eu falei, não vai rolar. Fui fazer outras coisas para patrocinar a faculdade, então cheguei na faculdade. Mas graças a Deus eu cheguei na faculdade já com essa bagagem muito boa de conhecimento que me deu uma baita vantagem. Infelizmente foi esse caminho que teve que seguir, ou felizmente, mas... Felizmente, hoje eu acho felizmente. Mas, por exemplo, se você for ver hoje, a massoterapia está totalmente ligada com completamente. Hoje eu consigo ajudar o meu aluno em sala, se ele tiver algum tipo de limitação de movimento, dor aguda no momento, ou mesmo encaminhar ele para um profissional, um fisioterapia, todo atleta fisioterapia, exatamente, um quiro, alguém que faça liberação miofascial, orientar ele, ó, você tem que ir para cá, você tem que buscar isso aqui. E quais são os ganchos, né? Então você está falando você falou de uma pegada diferente, de passar para o cara uma liberação miofascial. Essas coisas são específicas de tratamento ou elas têm alguma coisa a ver com a performance? Então, o que isso tem a ver com performance, necessariamente? Hoje tudo. Acho que nunca se falou tanto em outros aspectos, outras atividades para complementar a musculação. Então, há 2, 3 anos você não via ninguém fazendo mobilidade articular na sala de musculação. Hoje, cara, todo mundo faz. Entendeu? Mobilidade. Então hoje, por exemplo, eu incluo os meus alunos de consultoria um treino de mobilidade. Eu avalio ele, o que ele precisa, o que ele sente. O que é a mobilidade em si? A gente vai falar de alguns pontos, mas começando com esse ponto de mobilidade, se eu estou fazendo um treino, como que eu chegando ali e falo, cara, mobilidade, que diferença... Como eu descubro? Que diferença faz isso no meu treino? Eu falo assim, cara, eu quero... Não necessariamente performance. Pô, cheguei. Vou pegar um cenário... O cara chegando na academia, o que a mobilidade vai ajudar ele? Bom, em amplitude de movimento, que acho que é o ponto básico, né? Ele ter realmente uma amplitude, né, do movimento, ele não ter limitações com relação a ângulos, né, a pegadas. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de bursite, que é o caso que eu estou agora. Então todos os movimentos que eu elevo o meu braço... Ele pressiona, né? Ele pressiona, ele incomoda, traz conforto. Se traz conforto, eu não vou conseguir performar no exercício dentro do treino. Então, se eu identifico isso já de bate-pronto no meu cliente, bom, ali ele já tem um problema. Então, qual é o próximo passo? Eu posso muito bem tentar trabalhar a mobilidade. Então, o que eu faço? O João também sabe. Os meus alunos não treinam, principalmente treino de ombro, não começam o treino sem começar a fazer o manguito rotador, a mobilidade. Não vai fazer. Não vai fazer 2, 3 exercícios de aquecimento, porque precisa, porque já é uma articulação que está ali tendo dificuldade. Se eu insistir num exercício, numa sobrecarga, querer evoluir esse cara com carga... Vai ter lesão. Vai ter lesão. Certamente vai ter lesão. Então a mobilidade aí tem... Fundamental. Fundamental, mas ela é totalmente atrelada aí com, às vezes, a prevenção de uma lesão. Diretamente ligada à prevenção. E depois, obviamente, a performar... Mobilidade e alongamento é a mesma parada? Diferente? Tem muita gente que confunde isso. Alongamento, a gente está falando de elasticidade, plasticidade muscular. Tá? As pessoas entenderem o que é elasticidade e plasticidade. Um elástico, você pega um elástico, ele tem plasticidade. Você estica ele, ele vai voltar no ponto inicial, legal. Show. Elasticidade é a capacidade que eu tenho de tracionar, de esticar. Então você pega como chama aquele elástico que a gente usa para fazer? Garrote. O garrote, ele tem elasticidade. Entendeu? Aquilo é elasticidade. Plasticidade é o elástico de roupa, né? Então eu estico, ele volta. Aquilo é plasticidade. Então o alongamento está mais atrelado a essa capacidade, né, do músculo estender, alongar e contrair. A mobilidade está direcionada à articulação. Tendão. Né? Então existe uma estrutura óssea, o tendão, depois e o músculo. Então a mobilidade está ligada às articulações. Então, por exemplo, tem uma síndrome chamada do ombro congelado. Que o cara ali não tem...
Para fazer uma abdução, uma adução, ele tem dificuldade. Para fazer uma elevação, ele tem dificuldade. Isso a gente vê e percebe que ele tem um ombro congelado. Que ele tem? Ele dor ou ele não consegue fazer? Ele não consegue fazer. Você vê uma limitação. Tá. Né? Você já viu aqueles caras que têm assim, cifose? Sim, sim. Então, ele tem uma limitação. Eu como eu trabalho no computador, eu tô sempre tentando me corrigir, isso. Porque muita gente que trabalha comigo, os caras são exatamente mais curvados. É isso aqui, ó. Entendeu? Então ele tem uma limitação aonde? No ombro? Não, na cervical dele. Se eu pedir para ele ficar assim, ele não vai conseguir ficar. Nessa posição aqui. Mas volta isso aí, se o cara dá pra arrumar? Dá. Se ele tiver disciplina, dá. Aos poucos vai melhorando, sim. E o cara consegue ter os dois ao mesmo tempo? Ou às vezes ele tem um e não tem o outro? Os dois o que você fala? Da mobilidade, isso. E a elasticidade, da você fala? Sim. Porque os dois estão atrelados. A gente... Mas ele pode ter, assim, sei lá, mobilidade é isso aqui, ó, eu consegui pôr, sei lá, a mão para... A gente pode falar de mobilidade do seu punho, tá. Mas elasticidade e plasticidade dos seus extensores e flexores do punho. Então a gente está falando da mesma estrutura, tendão, mas está falando de tendão, músculo e articulação, coisas diferentes. Que seriam as partes que estão aqui no antebraço, né? Exato. Que aquele que a gente aperta para fazer brincadeira aqui, e segura a mão, né? É o músculo que cansa antes do dorsal. Basicamente. Sim, sim. Então é isso. Então a gente vai buscar e vai entendendo quais são as necessidades hoje dentro da musculação, o que vem para somar. Né? O que vem para somar. Então uma pessoa que tem dificuldade para fazer agachamento livre, por exemplo, certamente vai ter ali um problema de mobilidade de quadril. Quadril, tornozelo, joelho. Tornozelo, também, né? tendão de Aquiles, joelho, adutores, enfim. Né? Mas basicamente de quadril porque não faz a profundidade. Né? Então no tornozelo ele vai descer até ali uns 40 graus. Quando eu tô treinando com o João, eu chamo de estudante. É o cara que ele só paga meia. Repetição, né? Paga meia repetição. Ele é estudante, ele só paga meia. Paga meia, tá certo. Bom, a gente tava falando sobre meia, performar, né? Uhum. Então, pra você, assim, como você consegue explicar pra gente, dentro do idoso que a gente tava falando, dentro do atleta, dentro do jovem, o que é performance? Cara, eu até busquei isso no Google, o conceito do que é performance. Então, assim... ser mais rápido ou levantar mais peso, por exemplo? Olha, ambos estão dentro da performance, mas a performance em si está ligada, atrelada a meta, comprometimento e superação. Isso é performance, entendeu? Então, eu fiz até um escopozinho ali que depois eu passo para vocês e a gente fala um pouquinho mais específico, mas é tipo assim, eu preciso saber onde eu tô, onde eu quero chegar, qual é o caminho, o planejamento para eu fazer isso. Aí pode entrar um treino de mobilidade, um treino de elasticidade, a liberação miofascial. Traz um caso pra gente. Então monta uma pessoa aí pra gente trabalhar a performance dela. Rodrigo era um cara que tinha cifose, é um cara que tem cirurgia de ombro. Uhum. Tá? Já tem uma idade avançada. Ouviu aí, né, Rodrigo? Ouviu aí, né? Foi ele que falou. Mas o Rodrigo tem 40 anos. E compete. 40 e pouquinhos. 40 e compete e palco. Compete e palco. Beleza. Tá? Então, assim... Palco, pra quem tá ouvindo, é a galera do fisiculturismo, que eles vão no palco, fazem apresentações e tudo mais. Toma Danone. Toma uns negocinhos. Brincadeira. Então, ele tem um problema de uma lesão já instalada e ele já veio pra musculação com essa lesão, tá? Um cara que não tinha um ombro tão evoluído, tá? O físico dele, a gente começou treinando para ele melhorar a condição dele e tal, tudo, e evoluiu para a competição, tá? Participamos da primeira competição, foi bem e tal, tudo. Só que o que é performance? A gente sempre conversa sobre isso. É o que ele consegue melhorar daquela competição para a última competição dele. Que é um resultado gritante, entendeu? Só que nisso, o que o cara foi fazer? Liberação miofascial, faz mobilidade, fez um ano inteiro, ano passado, de pilates. Esse ano ele está fazendo Krav Maga. Então, são coisas que vão agregando para ele muitas capacidades para ele performar dentro do treino, porque existem um número infinito de exercícios que, se você não tiver a capacidade de ativação ali, e não é só eu ficar falando, cara, é aqui, batendo o dedo, é aqui. Se ele não entender, né? E se ele não tiver, de repente, a sinapse de criar um caminho que manda essa informação para lá, não vai adiantar ficar falando, cara. Eu vou ficar falando. Pode dedo, pode fazer o que for. Posso fazer o que for, não vai vir, entendeu? Então essas outras modalidades, esses outros ganchos, eles vêm para ajudar o cara a ter essa, num dia lá, sei lá o que, ele abre o dorsal dele aqui do nada e o negócio tá gigante. Aí você fala, meu, o que aconteceu? Entendeu? É muito legal você ver essa evolução. Então isso é performance. Isso. A performance, então, é o período que ele tá ali para tentar alcançar o objetivo dele. Aí o resultado
A performance... O resultado é para falar se a performance, no caso, é como medir, né? Se a performance foi boa ou ruim. Então você falou, olhei a dorsal, olhei a dorsal do cara, então, pô, sei que ele teve performance ou não. Se ele tá performando ou não. Isso. Você falou, olhar pro cara, o cara tá agora, fino. Isso, agora a performance dentro do treino. Você pode utilizar a performance de treino a treino também, né? Exatamente. É isso que eu falei, o planejamento, como você vai planejar isso e a performance dele dentro do Seria treino. de um cara que tá correndo, o cara hoje faz 3 segundos, o cara vai diminuir para 2.9. Exato, é adaptável. É totalmente adaptável, totalmente treinável e, obviamente, ela vai melhorando. Então, performance é treinável. É treinável. É treinável. Então, não tem aquele negócio, pô, nasci com talento, nasci com a genética, então eu tenho mais performance que você. Não, nada a ver. O fato de você ter a genética não significa que você vai ter performance. Não. Porque você pode... E aí vão entrar outros aspectos que a gente vai falar mais à frente, que são a alimentação e o psicológico do cara. Aí você pode avaliar isso no treino. Se ele não tá num dia bom, se ele não descansou bem, se ele não comeu bem, ele vai performar? Vai. Aí é a performance do treino, do dia do treino. Entendeu? Então ele não tá saudável mentalmente, não tá saudável fisicamente porque ele não comeu direito, não descansou direito, então não adianta você ficar puxando, manda o cara então embora, você tá trazendo descansar. umas paradas extras aí, então tipo, descanso, alimentação. Sim, é muito amplo o negócio, entendeu? Então é isso tudo, essas pequenas variáveis aí, ou grandes variáveis, não sei o tamanho necessariamente, mas elas vão compor a performance do cara. Sim, pra mim são gigantes. Então não dormiu bem, sem performance. Sem performance. Porque aí vai entrar partes hormonais, por exemplo, certo? Então ele não dormiu bem, ele vai ter aí uma descarga maior do que deveria de cortisol em momentos errados, e isso me fugiu a palavra, João. Vai catabolizar. Era essa a palavra. O que é catabolizar? Seria a ação do cortisol em momentos errados. Seria você cortisol é aquele hormônio do estresse, né? Isso, hormônio do estresse. Então, por exemplo, se ele não dormiu bem, não dormiu o suficiente, cortisol alto, catabolismo. Se ele não comeu bem, se ele furou refeição, catabolismo. Não é, doutora? Catabolismo. Então, assim, todos esses aspectos vão interferir na performance do dia. Do dia. Mas ele pode ir para casa, recuperar e no dia seguinte ele tá bem. Segue a performance mas dele. Aí mas nesse dia aí, significa que a performance dele vai ser baixa, não que ele não vai ter, né? Baixa. E assim, no meu ponto de vista, eu como treinador... Por exemplo, o cara vai chegar, pô, tô cansado, não dormi, pô, tô com algum problema, nem treina. Eu prefiro não treinar. Sério? Eu prefiro não treinar. Porque assim, a necessidade é o princípio da prioridade. Entendeu? A prioridade é treinar? É treinar. Para ele que vai competir. A prioridade é treinar? Sim. Mas naquele momento, qual é o princípio da prioridade? É ele treinar ou ele descansar? Existem alguns pontos, né? Porque, por exemplo, se o atleta em si, se ele ficar sem treinar, isso pode acabar piorando a parte da saúde mental, assim, no caso para ele. Agora, se a gente estiver falando sobre nutrição, sobre descanso, aí é total. Sim. Total. O que eu tô falando são fatos isolados. Aconteceu alguma coisa, sei lá, por exemplo, vamos citar um exemplo do que aconteceu com o Rodrigo ano passado. Tava super bem, a gente tava super... Foi bater o peso, tal, tava bonitinho, legal, shape encaixadinho, foi pesar. Ótimo, beleza. Na volta ele foi assaltado. Eu até perguntei pra ele, você quer ir? Como você tá se sentindo pra ir? Porque é um negócio que, cara, não tem controle. Não adianta dizer que o cara, não, eu tô bem, não liberou cortisol, não liberou adrenalina, não liberou uma série de coisas que não vão interferir no shape dele. Vai! Não foi o caso, mas poderia ter embaçado. Chegou lá, ele estava completamente desconcentrado. Se uma viagem pode causar isso, imagina. Mas quer dizer que a performance dele vai ser diferente, mas aí, peraí, tem aquele negócio, vai doendo mesmo, não tô nem aí. Não, mas aí é uma parada meio ética sua. Existe o lance do melhor feito do que perfeito. Mas aí, nesse caso tem uma parada meio ética sua, né? Minha, completamente. De comprometimento de pensar na saúde do meu atleta. Porque, né? Porque tem... A gente já ouviu de tudo, né? Mas então os caras falam, pô, você pode estar até lesionado, não tô nem aí, vai subir, velho. Não penso dessa forma. Eu sempre penso... a minha prioridade é o cara que tá ali do lado, é o meu aluno, meu cliente. É a pessoa. Se ele não tá bem, cara, e eu tiro isso por mim, se eu não tô bem, eu sei que interfere. Eu posso estar aqui, se eu não tivesse bem hoje, se tivesse acontecido alguma coisa, eu poderia estar aqui de corpo presente, mas eu estaria completo? Não estaria. Então eu preciso olhar o ser humano como um todo, entendeu? Então é aí que entra o lance da tríade que eu falei. Porque existem 3 pontos, né? Quando a gente vai estudar na faculdade, você é apresentado ao símbolo do indivíduo, todo mundo sabe qual é? Não. É um triângulo.
símbolo do indivíduo é um triângulo. É um triângulo. Porque nós somos 3 pontas. Se uma dessas pontas estiver em desequilíbrio, cara, não vai funcionar. Você pode fazer, mas você não vai fazer na sua melhor performance. Entendeu? Então é necessário você cuidar dessas outras partes. Quais são essas 3 pontas? No caso de esportes, de atividade física, eu falo que a alimentação, o psicológico e o treino. Perfeito. Entendeu? Porque o psicológico, hoje a gente fala tanto de saúde mental, se fala tanto de saúde mental, porque as pessoas estão bagunçadas, cara. Então, por exemplo, você começa um treinamento, você começa, eu quero treinar, beleza. Aí você vê todo mundo, um monte de influencer fazendo mobilidade, fazendo liberação, não sei o que, você não sabe nem pra que é. Então... Mas faz. Beleza, mas você sabe se você precisa? É pra aquela articulação? Não sei, entende? Você não tá fazendo um trabalho, né? Você tá copiando, exato, né? Você tá você copiando. não buscou o que é objetivo pra você. Exato. Né? Você tá Você copiando e não fazendo um trabalho em si, né? Primeiro, você tá se comparando com alguém. Você não sabe nem quem você é e qual é o seu objetivo. Por que você foi buscar isso? Né? Então tá, vamos buscar, beleza. Então assim, eu preciso ter ciência de da onde eu tô, onde eu quero chegar e entender que isso leva um tempo, tem um processo. Eu até coloquei nas minhas anotações. Para você nascer, cara, você demorou no mínimo 7 meses e no máximo 9. Por que você acha que outra coisa vai levar do dia pra noite? Sim. Não tem como. Mas esse é um ponto muito interessante, por exemplo, aqui no Pode Equilibrar a gente trabalha também com 3 pilares diferentes, mas na verdade são os mesmos, né? São os mesmos, cara. Só que eu não sabia, mas é o mesmo. A gente trabalha com essa parte do corpo, né? A gente trabalha com essa parte da alimentação e da parte da saúde, porque a gente acredita que isso vai trazer esse equilíbrio. Mas da mesma forma que eu acho que algumas pessoas sabem que o que funciona para tratar o meu problema psíquico ali, então, sei lá, tô triste, ou às vezes até com um grau mais alto de uma depressão, uma ansiedade e tudo mais, a galera sabe que é específico para ela, que o que dói nela ninguém vai conseguir entender, então é específico. O problema dela é maior do que qualquer na alimentação e já na parte física, eu já vejo a galera copiando muito mais. Você entende ali, tipo, por que você acha que isso acontece? Porque, sei lá, eu vejo uma dieta da moda, vou fazer. Pô, eu vi o cara, mano, por exemplo, o Ramon, né, que agora tá no hype, né, tá tipo representando o Brasil aí, o cara tá voando. Pô, o treino do cara tá o mais buscado, e do Chris Bumstead lá, o Sebum lá. Né? Então o pessoal tá mas assim, o pessoal tá tipo, cara, eu quero ser ele, né? Então, tipo, por que você acha que a galera fica copiando isso? Porque é mais fácil? Você acha que vai funcionar ou também nem tem essa? Tipo, não vai dar ruim? Vai dar ruim. Porque qual a probabilidade desse cara se frustrar? Tendo o Ramon como uma referência? Alta. É muito alta. O cara quer algo pronto de alguém que já buscou muito e de que já tá pronto. Mas tem o meme, né? Você consegue. Né? Se quiser, sim. Se quiser, sim. Pra qualquer um que quiser pegar aí, gente, vocês colocarem um vídeo do Ramon lá atrás, antes dele ter patrocínio, dele começar a treinar com alguém e tal, tudo, o moleque tinha genética de pedreiro, velho. Então é alguém abençoado, ele já veio pronto pra aquilo, ele foi lapidado, certo? Tá. Qual que é o problema de eu querer ser um Ramon? Nenhum. Eu vou copiar o estilo de vida dele, tal. Muito embora, aí a gente já entra na outra esfera do nosso assunto, que seria a saúde. É saudável? Não sei. Porque... Mas aí também vai entrar um questionamento que é saudável, né? O que é saudável. Exato, vai entrar um Porque questionamento. saúde pra cada um às vezes até meio relativa, né? Não, saúde é saúde, cara. Não, pô, porque assim, porque assim, às vezes tem um cara que, às vezes o cara olha e ele fala assim, eu tô magro, mano, não tô sem doença, tô saudável. Aí o cara come qualquer coisa. É saudável, beleza. Na fase de finalização do Ramon, você já pegou algum vídeo dele fazendo desidratação? Não. Pra bater o peso? Aquele rolo que deu ainda mais na última competição. Numa das últimas competições. Não, sou leigo. Então, o que acontece? O cara teve que passar por um processo de desidratação até ele bater o peso. Não, desidratação... Tirar água, né? Tirar Mas água ele tava do sendo corpo. desclassificado, então era a última tentativa. Última tentativa. Só que nessa última tentativa ele poderia ter tido uma parada. Parada cardíaca, você diz, né? Parada morrido ali. Entendeu? Então é de risco. Os lutadores antigamente de boxe, Muay Thai, esse âmbito aí do UFC, quantos não morreram e ninguém falou? Porque os caras colocavam roupa de chuva, de motoboy. Saia pra correr. E saia pra correr ou ia pra sauna. Diurético. Então... mas lutador faz isso até hoje. Faz. Eu sou do meio da luta, então eu conheço muita gente que faz isso até hoje. Atletas amadores também fazem ainda.
Não, fazem muito. Eu conheço muita gente que e faz. E muita gente se dá mal. Mas eu conheço um faz cara que mesmo. ele treinava, na época que eu dava aula na Bluefit, de madrugada, ele já tinha tido, sei lá, acho que umas 8 paradas cardíacas. Caraca. Porque ele tomava diurético toda vez antes de competir. E aí, infelizmente, uma hora deu ruim, parou e não voltou, cara. Um cara super novo. Entende? Então, aí... Mas saudável aí nesse caso é porque tá colocando a vida dele em risco. Exato. Mas eu tô falando assim, uma pessoa normal, às vezes você olha pro cara, o cara tá saudável, né? Sei lá, tá... Então, e aí, isso que eu tô te falando. Sabe, tipo, às vezes é meio relativo. Assim, é muito relativo. No outro papo que a gente tava aqui, tipo, a gente tava falando do cara que ele é vegetariano, vegano, e o cara que come carne. E às vezes o cara só come legumes, come ali as batatas, tal, não sei o quê, mas o cara tá em sobrepeso. Pô, mas aí a galera fala que é só você comer os legumes que você tá saudável. E nesse caso, então, mas aí, não é uma verdade, né? Eu vou ser bem provocativo quando você colocar as coisas pelo seguinte, ele tava sobrepeso baseado no quê? No IMC? Porque, por exemplo, tá? Esses dias eu sou um cara muito... A minha esposa fala que assim, tudo você leva pra um âmbito muito reflexivo, não sei o que, tá? Ela trabalha com plano de saúde. Uhum. E lá eles têm um marcador para você entrar pro plano de saúde. Você preenche um questionário e tem um cálculo que é de IMC. Se eu pegar o IMC do Rodrigo, que é um cara que é atleta, e jogar na tabela deles, ele tá acima do peso, ele é sobrepeso. O plano de saúde não aceita ele. Não olha o percentual de gordura dele. Não olha a condição física dele. É um cara saudável. E se aceitar, o preço é lá em cima também. Você entendeu? É um cara saudável. Você pega os exames dele, tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Mas pelo peso de massa muscular que ele tem, no IMC dá sobrepeso. Então, entende? Eu falei, cara, mas ninguém olha isso? Porque as pessoas estão colocando aí, você pega um falso magro, que não tem massa muscular, mas ele sobe na balança, tem 40 quilos, ele tá saudável. Não, então, mas esse é o ponto. A Entendeu? galera fala que isso aí, essa é a régua, né? Tipo, cara, você não tá gordo, você tá saudável. Então, você não fuma, você não bebe, você tá saudável. Depende do marcador. Igual esse cara que você falou que é vegano e tal, tudo, ele tá sobrepeso, mas ele tá comendo alimentos saudáveis. Se ele não tiver ali um percentual de gordura alto que indique risco para a saúde dele, cardiovascular, cardiorrespiratória, rins e tal, tá tudo bem. Ele pode estar sobrepeso, mas isso pode ser, sei lá, reserva a mais e tal, mas provavelmente esse cara deve ter uma massa muscular preservada por ele comer dessa forma. Ele deve, se ele tem um estilo de vida vegano, vegetariano, sei lá, ele faz alguma prática de atividade. Entende? Então não é uma pessoa sedentária. Então todos esses pontos eles precisam ser levados em consideração quando você fala de saúde, né? Aí vamos voltar lá para o assunto do Ramon, né? O cara tem o Ramon como uma referência e tal. Cara, primeiro, musculação não é esporte. Então a gente deveria até rever esse termo atleta, né? Porque se não é um esporte, então não tem atleta. Existe um praticante de musculação, né? Um estilo de vida, um lifestyle, aí ok. Mas esse lifestyle tem um preço. Teve um outro dia que eu entrei numa brisa também, tava na praia, cara. Eu fiz um 360, foi muito engraçado. Eu fiquei 1 hora quieto e fiz um 360. Eu cheguei numa conclusão, que existem 3 padrões, onde a gente paga pra estar nele. Entendeu? Existe o padrão do Ramon, que ele vai pagar o preço, e se ele tiver que morrer, ele vai morrer daquele jeito, caixão grande e pronto. Vai ter que personalizar. Escolha dele. Mas os caras estão ali não escolheram, né? Tá? E sabem os riscos muito bem, né? Tem muita gente atrás. O obeso também né? sabe. O obeso também sabe. E ele tá pagando preço. E o cara que é raquítico, que não tem atividade física, que não tem massa muscular, também tá pagando preço. Quem ganha com isso é o mercado, ponto. Ele vai te vender isso, vai te vender aquilo, vai vender aquilo. Entendeu? Então existem 3 padrões. Você escolhe o padrão que você quer estar e paga o preço por ele. Então se o cara quer ter um Ramon como referência, tá tudo bem, mas saiba que em algum momento esse cara ele vai procurar o recurso ergogênico, ele vai ter que fazer uma dieta restrita, ele vai ter que fazer um processo de desidratação. Algum extremo ele vai acabar puxando. Você entendeu? Vai passar do limite da saúde de fato dele. Porque o corpo dele não é feito para aquilo, não é para trabalhar considerando isso no limite caso, do estresse. A alta performance e a saúde, elas quase que não conseguem andar lado a lado. Então, consegue. Foi uma das perguntas que me fizeram. Mas aí que você fala uma parada dessa aí, tipo, eu já falando, não vou ser aluno do Marcelo, porque senão, velho, o cara, não quero performance não. Mas não, consegue. Saúde, performance. Mas aí, qual que é o limite da performance sem recurso? Existe esse limite? Existe limite. Todos nós temos um platô. Chegou no platô, aí você senta, discute com o teu treinador, com, sei lá, com o teu coach, com quem quer que seja. Daqui pra lá não consigo passar. Ou vamos colocar um outro ponto aí. A gente tá falando muito de atleta, vamos falar de uma pessoa que tá em processo de emagrecimento.
Tenho alunas que já perderam mais de 60 quilos comigo em 5 anos, tá? Então ela faz um processinho bonitinho, começou sem nutricionista, tá tudo bem, vambora, porque ela não fazia nada, então qualquer coisa que ela fizer ela já vai emagrecer. Primeiro mês já perdeu ali quase 10 quilos, show, vambora, vamos fazer, tá? Só que eu já venho trabalhando a cabeça dessa pessoa no seguinte, ó, vai chegar uma hora que a gente vai precisar mexer na tua alimentação. O corpo vai pisar o freio, vai pisar no freio, vai parar de gastar a reserva, porque ele vai entender que, opa, tem alguma coisa acontecendo. E o nosso corpo ele é inteligente, ele sabe disso. Então o que ele vai fazer? Ele tá ali pra sobreviver, né? Exatamente, não tá pra sofrer estresse. Então ele vai começar a segurar. Então o que eu faço? Eu já começo a trabalhar na cabeça da pessoa ali, sem muito estresse, e falar, não, vai ter que fazer, não sei o que. Não, cara, é o que eu falei. Se o psicológico não estiver bom, vai dar ruim. Então eu começo a introduzir isso, esse drive na pessoa, aos poucos. Ó, vai precisar, vamos tentar, vamos passar. O trabalho psicológico do personal. Né? Exatamente. É a segunda profissão do personal, psicólogo total. E aí foi isso. Aí passou com a primeira nutricionista, perdão. Não deu certo. Burlava e tal, não sei o que, beleza, tá tudo bem, vambora. Chegamos numa outra nutricionista indicada e aí começou a ter resultado. Mas também oscila. Normal. Né? A gente vive ali numa saga de fugir da dor e buscar prazer. Seja ele na maneira que for. Tá? Mas começou a emagrecer de novo. E eu falando, olha, vai chegar uma hora que a gente vai ter que apertar. Teve lá um baita resultado até que começou o quê? Emagrecer, mas custar a massa muscular. Aí eu fico bravo. Porque mas o que acontece para rolar uma parada dessa? Entra em dietas restritas. Porque aí o profissional, não vou nem então fazer não é crítica. Não é que não seja o treino, pode ser o treino. Hoje eu procuro fazer o seguinte, ó. O meu aluno presencial tem que estar casado. Dieta, treino e o descanso. E se precisar, terapia. Eu indico. Se vai fazer tá no equilíbrio ali, pode equilibrar. Se não vai, são outros 500, mas eu indico. Eu super indico. Eu faço terapia há 10 anos, filho. Mesmo assim tem coisa pra cavar aqui. Então tem que fazer, né? Beleza. Aí, se não tá casando alguma coisa, você precisa ajustar. O que tá fora do planejamento? Tem que ter um planejamento, entende? Então se tem alguma coisa fora, tem que ajustar. Beleza, ela foi lá, começou a emagrecer, emagreceu muito, legal, trazia pra minha avaliação todo mês, tal. Até um dia que ela chegou, a mãe dela treina comigo também, a mãe dela treinou antes. Falou, ó, hoje você vai ter problema com ela. Tá chateada? Beleza. Subiu na esteira, me trouxe a avaliação, olhei, 500 gramas ela tinha engordado. Tá, 500 gramas. Falei, tá, e qual que é o problema disso aqui? Se você fizer cocô, acabou, né? Não, e ela chorando, cara, aos prantos. Falei, peraí, não, vamos parar tudo. Teve treino nesse dia? Não teve treino, fiquei com ela 1 hora na esteira. Foi só papo pra eu convencer ela de que aqueles 500 gramas, ela não tinha engordado. Ela não viu a medida que melhorou, sabe, massa muscular que estava preservada, nada. Ela só olhou, ela só conseguia ver os 500 gramas a mais na balança. Então isso é um problema, isso começou a pegar... Isso não foi na bioimpedância, isso foi na balança, ela olhou meio que... Ela trouxe a bioimpedância, porém ela só focou o da balança, porque ela olhou meio quilo e falou, engordei. Pronto, vou parar de treinar, vou parar tudo, deu tudo errado, não tá dando resultado. Exato, entendeu? Entendi. Então o processo para convencer essa pessoa de olhar os outros aspectos e que não é isso que fez ela engordar, que isso não significa ter engordado, é muito complexo, entende? Então, beleza, consegui convencer. Chegou um ponto em que eu falei assim, ó, você tá chegando a 65 quilos. Menos que isso eu não aceito, porque aí já vai começar a sua massa muscular a ir embora. Falei, então aí nós vamos ver se essa profissional vai conseguir ajudar a gente a manter a sua massa muscular, porque agora a conversa é outra, né? Falei, e se você chegar lá e chegar aqui com a avaliação com menos massa muscular, eu vou ficar bravo. Entendeu? Infelizmente ela teve que mudar de nutricionista. Porque a nutricionista, infelizmente, não deu atenção que devia para essa avaliação e não pegou essa menina e mostrou para ela. Falei, olha, não engordou, aconteceu isso Pegou aqui. O gráfico, o ponto. Exato. Ali, né? Explica, o que abaixou, subiu. Explica, ela não fez a parte terapêutica dela que ela tinha obrigação de fazer. Entendeu? Então, chega uma hora que a gente tem que ter essa consciência de realmente levar o indivíduo num todo. Você tem que olhar para tudo, não adianta. Se você não tem conhecimento, busque conhecimento, mas você vai ter que pode equilibrar, tá aí. Exatamente. Mas assim, ó, chegando, não tô sem recurso, ou ainda não consigo dar valor
por desconhecimento mesmo, né? Ou às vezes estão sem grana. Pode ser as duas coisas, né? Porque às vezes tem gente que tem grana e não paga porque não dá o valor necessário. Tem a pessoa que às vezes tem até o valor, vê até o valor, mas não pode. Né? Então acho que pode ter até outros casos aí, mas vamos falar desses dois. Certo. Mesmo assim, essa pessoa, né, olhando para ela precisa de ajuda. Como que ela começa hoje? Você fala assim, pô, o que ela tem que olhar? Qual que é ela tem alguma métrica? A métrica é o peso. Que se você falou do MC, pô, se esse cara não tá... Ele pode estar errado, mas eu acredito que dificilmente ele vai estar errado se não é um cara que é do palco ali, né? Porque pô, esse cara já sabe muito, ele tá com acompanhamento, né? Sim. Então vamos falar, se o cara tá no MC e ele não faz uma atividade assim, pô, o que esse cara faz? Pô, vai começar. Olha, é assim, eu sempre falo que qualquer coisa saindo da inércia já é alguma coisa. Se a inércia é, tipo, buscar alguma coisa pra fazer. Exato. Tem que sair do sofá. Vai pular corda, vai caminhar, entendeu? Não precisa necessariamente pagar uma academia. Não. Pô, andar na rua... Sabe por quê, cara? É assim, ó. Eu tô no ramo de academia ou do meio fitness, como eu te falei, 15 anos. O número nunca muda. É 5% da população mundial que faz atividade física. Eu não sei o que acontece, mas esse número não muda. Se você jogar agora, vai dar 5%, no máximo 6%. Pode aumentar a população que está fazendo, mas aumenta a população que está nascendo também, né? O que eu percebo hoje... E que não está fazendo, né? Continua sem fazer. Pode ser também essa proporção. Mas eu acho que deve ter aí uma idade mínima para eles fazerem esse censo. Senão não faria sentido. Tá né? certo. Então, assim, o que eu vejo hoje é muita gente matriculada em academia, que usa o ambiente de academia para fazer conteúdo e que não vai realmente para fazer o que tem que ser feito. Conteúdo você fala, tipo, pra mostrar que tá lá. Vai lá fazer a patifaria toda lá que, cara, pelo amor de Deus, me irrita. Mas enfim, né? Pra ficar dançando na frente do aluno, né? Vem. Aquele que você passou esses dias, né? Não dá, cara. Eu me contive muito e o Rodrigo foi me enchendo o saco. Vamos fazer. Eu falei, que fazer, cara? Pelo amor de Deus. Palhaçada, né? Não dá, entendeu? A todo custo. Eu não tô pra isso, cara. A todo custo pra mim não rola, entende? Mas eu acho que assim... Saiu da inércia e não foi fazer... Você vai fazer uma caminhada de meia hora. E não foi fazer dancinha. Pode até fazer a dancinha. Põe lá na TV da sua casa, vai dançar. É movimento. Movimentou, vai queimar alguma coisa. E aí faz um planejamento. Porque a pessoa precisa tomar gosto por aquilo. Certo? Então, o que eu falei no começo do ano que eu soltei pro pessoal do meu Instagram? Eu não vou falar tanto mais só de musculação. Porque a musculação não é a salvação para tudo. Entende? Porque aí entra tudo isso que a gente falou, a referência que o cara vai ter ali dentro, as coisas que ele vai querer copiar, que não necessariamente está vinculado à saúde, entende? Mas ele tem alguma outra atividade que ele gosta. Eu tava vendo vídeos ontem dos caras pulando corda, sensacional, divertido pra caramba. Falei, porra, eu quero aprender a fazer isso, porque eu não sei pular corda direito. Andar de skate, nunca tive habilidade pra andar de skate. Andar de patins, e não é atividade. O cara não tá saindo da inércia. Então primeiro eu acho que ele tem que buscar algo que seja prazeroso. Né, que seja que tenha menos dificuldade, né? Depois disso, que ele pegar gosto e tal tudo, aí é aquela continha que eu falei, vai parar de queimar e ele vai precisar de algo mais específico, ele vai precisar de algo mais elaborado, mais planejado. E aí é o momento que ele talvez muda o drive da cabeça e aí aquilo que não tem tanto valor a princípio passa a ter. Preciso comer direito, porque aquele... É quase uma evolução, né? Então, tipo, o cara... Fala assim, ele começou a se mexer, aí eu acho que talvez tenha esse platô, mas eu acho que vai ter uma hora que, assim, pô, entra um cara na academia, aí você falou, pô, o cara não tá fazendo nada, ele vai perder peso e vai ganhar massa. Sim. Batata, né? Não tá fazendo nada. Exato. Começou a colocar um músculo para funcionar, o músculo vai crescer. A gente pode considerar que o cara começou a performar na vida, então. Exatamente. Começou a ter uma performance melhor. Lembra que a gente falou no começo? Comparado a quê? Comparado a ele já tá melhor. É sempre a ele. Comparado a ele já tá melhor. É sempre a ele. É o que eu sempre falo. A briga é sempre com você. Nunca com o outro. Mas aí esse cara, depois do segundo estágio, ele vai falar assim, pô, tô querendo levantar uns pesos aí, né? Aí o cara já começa, por exemplo, na rede social, ele já começa a seguir outras pessoas. Quero correr num pace diferente, eu quero correr mais rápido. Aí ele vai entender o que quero é fazer pace, uma prova mais longa, sabe, quero fazer um negócio... exato, o cara vai se instruir, né? Exato, aí ele vai adquirindo informação a partir disso. Eu acho que o algoritmo tá aí até pra isso, né? Porque aí o cara começa a visitar outras coisas, o algoritmo começa a entregar pra ele esse tipo de conteúdo. Então, às vezes, até sem ele entender o que tá acontecendo, ele vai sendo estimulado a ter esse tipo de comportamento. Então aí ele já começa a ver uma alimentação saudável, coisas que são simples de se fazer em casa e que ele vai estar comendo saudável.
Então, só do cara tirar a Coca-Cola, sei lá, eu já tive alunos que treinavam para beber no final de semana. Tá tudo bem, cara. Você quer fazer isso? Eu sou a favor do equilíbrio. É uma escolha dele, né? Também. É uma escolha dele. Né? Você vai pagar o preço? Então tá tudo bem. Né? A gente falou de pagar o preço. Se ele me reporta alguma coisa que eu vejo uma abertura para eu falar sobre isso, aí eu entro. Então... Vai se dar sua opinião, né? Entendeu? Então, para você conseguir evoluir e performar nisso aqui, a gente vai precisar diminuir tal coisa ou tirar tal coisa. Porque vai interferir. Então, você convencendo as pessoas entendendo, isso se chama aprendizagem. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso na licenciatura sobre praxis motora. O que é a praxis? A praxis é a capacidade que você tem de refletir sobre qualquer assunto. Então, você vai fazer essa reflexão. Poxa, eu quero melhorar. Então, tá. Água ou cerveja? Putz, se eu tomar cerveja, meu fígado vai gritar, mas eu não vou conseguir correr. Vou na água. Eu quero a cerveja? Eu quero, mas... E aí? Entendeu? Então é uma troca que você vai fazendo dia a dia, vai mudando. Não é do dia pra noite, é aquilo que eu falei, de 7 a 9 meses pra você nascer. Então, por que eu não aceito o processo de outras coisas? Né? De estudar. Quantos anos de faculdade a gente fez? Agora, sei lá, vira 2 dias, sei lá. Mas na minha época, era mico atrás de mico, 5, 6 anos estudando, estudo até hoje, um monte de pós-graduação, um monte de curso, um monte disso, um monte daquilo, e vai, e não tem fim. Então o negócio também é não copiar, né? Você diria pro cara não copiar ou... Eu acho que existem coisas que dá pra você replicar, não vou falar copiar, copia, mas não faz igual, entende? Porque o seu sempre vai ser único. Usa da maneira que dá certo pra você, né? Adapta pra você. Mas até isso leva tempo, né? Igual você falou, 9 meses, né? Até ver o que funciona pra você. Exato. Vai um tempo. Ó, pra você ter uma ideia, hoje eu não vendo treinos mensais. O pessoal quer, você monta um treino pra mim, mensal não tem. Não dá tempo, né? De você não dá analisar tempo, vai nada. gastar o meu tempo, porque você tá ligado quanto é um tempo pra você realmente personalizar. Mas peraí, um tempo pessoa. do quê? Veja bem, você me procura lá, eu quero... Marcelo, você monta um treino pra mim? Quanto tempo? 1 mês. Não monto. Por quê? Eu vou perder o meu tempo, 2 horas sentado ali, montando, personalizando o treino pra você, fazendo a tua avaliação. Certo. Você vai fazer 1 mês. No mês que vem você não volta. Você esquece, passa o dia, não sei o que, você não renova. Você diz fazer de novo com você, entendeu? Exato. Entendeu? Ou com qualquer um. Mas aí isso é porque o treino não tem prazo de validade, esse treino. Tem. Todos eles têm. Por quê? Porque existe uma coisa chamada homeostase. E o teu corpo ele sempre entra em homeostase. O que é essa homeostase? Homeostase é equilíbrio. Ele vai... Aquilo que eu falei. O cara começou a gastar energia, o cérebro dele começa a entender que tem alguma coisa acontecendo, ele segura e ele, não vai sair mais nada daqui. Entra em homeostase. Tipo, sei lá, rosca direta eu faço, eu tenho que mudar para uma outra rosca, ou um outro de bíceps ali, porque ou meu bíceps vai parar de crescer ou eu não vou conseguir aumentar a carga, tipo não isso. Não diria a rosca direta, mas você tem que mudar o estímulo da rosca direta. Como assim? Hoje você faz 3 de 10, uma rosca direta, tá? 1 mês fazendo uma rosca 3 de 10. No mês que vem você tem que fazer a rosca 2 de 10, 2 de 8. Já mudou o estímulo. Porque aí 2 de 8 você vai aumentar a carga. Certo? No outro mês você faz uma de 12, uma de 10, uma de 8 e a última um drop set. Já mudou o estímulo. Entendeu? Isso é você tá sempre enganando o seu cérebro que o estímulo mudou. Então, nessa de o estímulo mudou, ele tem que se readaptar para fazer a regeneração do músculo. Mas aí, então, por exemplo, eu peguei seu treino, lá 1 mês, mas eu fiquei fazendo o ano inteiro dele. Certo? Fiquei o ano inteiro fazendo. Tipo, isso significa que ele vai ficar fácil. Fácil, muito fácil. E aí, eu não... Por exemplo, eu pedi pra você montar um treino, você faz... Qual é esse tipo de treino? Você faz... sei lá, hipertrofia ou emagrecimento, beleza. Se eu fizer, então, tipo, no primeiro mês, talvez eu emagreça ou eu ganhe. Sim, vai emagrecer. Só que aí depois, tipo, essa homeostase vai fazer com que eu pare de ou perder ou ganhar. Sim. Vai estagnar. E aí quando você vai para sua avaliação novamente, aí você fala lá, não tive resultado, ficou no 0 a 0, por exemplo, ou -1, por exemplo. Entendeu? Aí é onde eu falei, tem que estar casando. Dieta, treino, descanso, outras paradas aí, entendeu? Porque senão realmente vai entrar uma homeostase ali e não vai. Estagna. Então hoje eu não trabalho mais com esse público. Então hoje o meu público é no mínimo 3 meses.
No mínimo. Porque aí ele entra dentro de um programa. Porque aí eu vou colocar ele dentro desse programa inicial, intermediário, avançado dentro daquilo ali, tá? Dentro daquele com protocolo. especificidade. Exatamente. Então essa é a vantagem. Então, pô, vou fechar um pacote lá com o Marcelo, que era uma parada da hora, tal, 3 meses. No mínimo. No mínimo. No mínimo. E eu já tô querendo mudar já, porque eu acho que o programa de treinamento ele tem que ser mais abrangente, ele tem que ter outras situações para você ir avaliando, não dá para você explorar tudo em 3 meses, entendeu? Os meus alunos presencial, por exemplo, eu não tenho um treino específico ali. Tem muita gente do pessoal do old school vai falar que não precisa ficar mudando estímulo, não precisa, é carga, é os mesmos treinos. Não é, cara, não é. Não é. Hoje, por exemplo, vou citar o exemplo do Rodrigo, porque eu acho que é um cara super disciplinado. O que um cara desse tem que fazer pra mudar o estímulo? Porque, tipo, o que ele tem que fazer? Então, tipo, que eu ia falar. porque o cara já tá, né? Porque vai ter que ter performance aí, já né? tá, Já mas tá na posso te performance. falar, ele não tá no máximo dele. Ele Não ainda tá? Não tá no máximo dele. Você é louco, o cara Não tá no insano, máximo. gigante, peso pra caralho. Não tá no máximo dele ainda. Por quê? Era o que eu ia dizer. Ele fez 1 ano de Pilates. Isso trouxe muita consciência corporal para ele. Tá? Hoje ele começou a fazer Krav Maga. O que o Krav Maga vai interferir nesse processo dele? Coordenação motora. Então, ele é um cara descoordenado. Então, para fazer pose é complicado, entendeu? Então, a gente treina e às vezes não vem. O Krav Maga traz outras capacidades. Ele tem que pensar diferente. Lembra da sinapse que eu falei? O cérebro dele tem que pensar diferente. Ele vai usar a mesma musculatura que ele usa na musculação, mas de forma diferente. Ele vai usar o bíceps, ele vai usar o tríceps, ele vai usar o ombro, ele vai usar a perna, mas de forma diferente. Mudou essa solicitação, muda o recrutamento. Entendeu? Recrutamento mais De músculos. fibras, de mais músculos, de outras fibras musculares, entendeu? Então isso mexe com tudo. Mexe com a plasticidade, mexe com a elasticidade, com a mobilidade, mexe com tudo. Depois que ele começou a fazer isso aí, ele cresceu mais? Tipo isso? Ainda não, porque a gente não tá fazendo o trabalho ainda para ele crescer. Agora que a nutricionista liberou um pouquinho mais de comida, que a gente tá começando a Mas subir aí um o que pouco ele mais. sente de diferença fazendo essas Dor. paradas? Muita dor. Dor. Qual que é? Dores Por que ele diferentes. sente dor? Mas essa dor aí é o Liberação de quê? lactato, né? Aí é coisas de química mesmo. Mas por quê? Que é aquela, tipo, cara, treinei Aquela demais, dorzinha, pô, nossa, exatamente, acordei moído. Exatamente. Desconforto, você sente ali... Por que eu... Mano, se liga, tipo, se eu comecei a treinar, né? Eu comecei a treinar com o João já faz uns 5 meses, mais ou menos. No começo eu tava, mano, morto. Nossa, me acabava. Agora, tipo, a gente faz treino de força, a gente faz treino de mais repetição, de pra... como você fala, de endurance e tal. Cara, é difícil a gente tá moído no dia seguinte, né? Até fica, mas, nossa, é diferente do Mais começo. difícil, Então, que você mudou? Você Tipo, falou eu tô que você é um melhor- cara da luta, né? Você veio da luta. Então Sim. você já tem uma estrutura ali de força muito grande. Resistência De também. resistência também e tal. Ele vai ter que buscar, sempre. Ele vai ter que... Aí, esse cara é o que dá o trabalho pra gente. Entendeu? Porque às vezes as pessoas do senso comum, é fácil você treinar e tirar elas dali da zona de conforto. Quantas vezes eu já te falei, pô, João, não dá pra saber se você tá cansado, não dá pra saber Exato. se você tá fraco, não dá pra saber se você não tem força pra fazer esse exercício. Exato. Você Porque teria de realmente, repente... O João fala fazer- assim, pô, mano, você tá fazendo ali, você tá com a mesma cara, Cara, aí do sorrindo, nada você só solta o ele peso. joga o peso, ele fala, o que aconteceu? Não sei, do nada. Aí é uma Mas, aí, comunicação que precisa existir. mas por que parou de doer? Se o cara tá com Adaptação. dor. Tipo, é porque ele não tava adaptado. Então, tipo, eu tô muito adaptado na parada, eu vou Tá ter que fazer adaptado. alguma coisa diferente. Ele vai ter que te mexer. Vai ter que te mexer. Diferente. Ele vai ter que sentar a bundinha dele lá, estudar. A gente vai ter que trocar nosso treino. Vamos falar um pouquinho sobre quem tá entrando na academia hoje, Uhum. tá? Então, por exemplo, a gente vê a falta de profissionalismo, a falta de profissionais dentro da academia, certo? Então, o pessoal tá entrando na academia, é uma academia lotada, 2 profissionais, 6 horas, 7 horas da noite ali, lotado, e o pessoal não consegue dar conta. Muito professor sem conseguir passar, sem conseguir olhar o exercício. Existe alguma maneira, sem ser na consultoria, que a gente pode estar buscando, que o aluno que está iniciando pode estar buscando? Só o YouTube bastaria isso? É uma pergunta complexa, porque assim... Mas acontece, né? Tipo, cara, às o vezes... tempo todo. Eu e o João, cada hora a gente tá, às vezes, numa É. academia diferente e, às vezes, cara, tem uns lugares que a gente vai... Não, é bizarro. É bizarro. Quantas pessoas tem ali pra atender a gente? Não, é bem Às vezes difícil. nenhuma. É. Não, e é bizarro que você vê também, mesmo tendo, tá?
mesmo tendo, né? Eu já fui professor de sala, ele também e tal, mesmo tendo, mesmo Não, sendo lá. eu entendo que não dá pra dar atenção, mas mesmo... tipo, às vezes não tem. Exato. E mesmo tendo, né? Você vai lá, vai orientar o cara e o cara vai fazer errado. Aí, assim, é complicado falar o que faz. O cara deveria ir estudar, né? E aí também, quem ele vai estudar, né? Ele precisa ver quem que ele vai procurar. Eu acho que hoje tem bons conteúdos na internet que as pessoas vendem aí para iniciante, e-book ou mesmo vídeos e tal, para iniciante, e ele tentar replicar aquilo da melhor forma. Por exemplo, sei lá, o cara seguir às vezes uma pessoa que faz, ou até mesmo você, ou o João, assim. Eu acho pessoas que estão no meio, estão sempre treinando. Eu acho que pra quem tá iniciando... Às vezes não necessariamente sendo alguém profissional, mas pô, tô vendo um cara lá, ele tá sem profissional, mas pô, o cara tem um shape legal, parece que o treino, sei lá, às vezes o cara tá mais reto e eu tô sempre curvado, às vezes não sei se o cara vai perceber isso. Eu tô tentando lembrar aqui um rolê que aconteceu com uma moça um tempo atrás, que o professor, o personal, não sei, botou ela pra agachar, ela agachou demais, com muito peso. Como chama? Não é sarcopenia, não é... Tipo, liberou lactato demais, ela foi parar no UTI e tal. Caraca! Ela teve um problema? Teve. Tem um nome específico isso aí. É um treco. Tem. Porque ele insistiu, ela falando que tava pesado e ele insistindo, não, vai fazer. E dali ela foi pro hospital e isso afeta os rins, tá? Isso tem muito a ver com o sistema nervoso, né? Sim, então, mas é diretamente com a fibra muscular. Machucou tanto, liberou tanto ácido lático que afetou os rins dela. Eu não me lembro. Doutora, lembra? Como chama? Mas tem um outro nome. Tem um nome bem específico. Enfim, não vou lembrar. Então, assim, o risco das pessoas quererem seguir pessoas que já estão no meio, que já treinam há muito tempo, é esse. Ela não ter consciência corporal e o cara acha que tá fazendo certinho e não tá. Entende? Aí então, tem um risco, né, cara? Eu acho que cabe muito a gente também, profissionais, se responsabilizar no sentido de criar esses conteúdos para iniciantes. Dá uma dica pro cara aí que tá, pro profissional aí. Eu. Não, mas pro profissional, usar você como referência, tipo isso. Então, tipo, busca um profissional, mas... Não, o cara que é profissional, pra ele se ligar Não, o cara que... paradas. tá. O cara que é profissional, ele, não quer. Eu não vou nem falar porque o cara não quer, ele tem preguiça de estudar. Ele não tá afim de ter conhecimento para passar conhecimento. Ele só... Sabe o que acontece? Assim, ó, infelizmente, a sala de musculação é um dos ramos que pagam menos. O cara ele já entra na sala de musculação querendo ser personal. Sem ele porque ele vai ter uma remuneração melhor, óbvio. E tá tudo bem, não tem problema, tá? Ele querer isso, tá tudo certo, né? Mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento para fazer isso, entende? E de orientar essa pessoa de um modo geral, porque senão... Tipo, a faculdade está falando então que não prepara o cara é suficiente para isso. Não prepara. Com toda certeza. As de hoje em dia, então, não prepara. Entendeu? Se o cara realmente ele não tiver a gana de ir lá buscar o conhecimento para ele passar isso pro aluno, infelizmente não tá pronto. Bom, o João falou que aprendeu muito com você, né? Então, nessa sua vida fitness aí, mas e você falaria alguma coisa pro cara? Tipo, mano, o cara... A mesma pergunta que você fez pra ele fazendo pra você. Cara, eu procurei o cara que eu via que conseguia passar o conhecimento de uma forma mais prática, mais dinâmica, que foi o Marcelo. Eu via muita atrocidade dentro da sala de musculação. Então, por exemplo... Mesmo sem conhecimento, você via. Mesmo sem conhecimento, eu conseguia saber que aquilo ali não tinha pé nem cabeça, entendeu? E a gente sabe de quem a gente está falando, de quem a gente vê, de muitas pessoas, entendeu? Sim. Então, eu busquei saber quem que eu poderia me apoiar, buscar entender sobre determinadas áreas, determinados pontos. Melhor o jeito é olhar o shape do cara? Não, porque... esse é o pior. Se o cara for pelo meu shape, fudeu. Não, eu sei, mas tipo, cara, imagina, é difícil a gente se colocar na situação de alguém que tá leigaço, chegando, tipo... Porque assim... Mas foi legal você falar isso. Eu entendi o que você falou, fazer tipo, eu concordo, mas é tipo... Às vezes o cara, sei lá, o cara vai te olhar... Tipo, você tem um shape, mas é que... Não. Sei lá, o cara vai olhar um cara gigante e fala, mano, quero imitar. Né? Por isso que eu tô batendo nessa década de imitar, porque eu acho que a pessoa chega... E por isso que tem também esse boom, né? Vamos falar assim do marketing ou do que a mídia tá falando muito atualmente. Tá falando muito do Olímpia. Agora,
esteroides, cara, tá bombando, creatina. Todo mundo quer saber A outra sobre Nutri bomba. veio aqui, ela falou que ela estuda performance, ela Sim, tá sim. fazendo pós-graduação em... Eu tô olhando aqui porque teve uma aluna minha que mandou uma coisa aqui, eu já vou responder. Daqui a pouco a gente já pega todas as perguntas que tiver. Ela falava muito, ela tá estudando performance, fazendo Sim. pós, tudo, falando de creatina e assim, a galera fala, vou tomar creatina, eu não tô tomando, falando que precisa, eu vou tomar. Sim. Negócio falou, o Danone é a... Ergogênicos. São os ergogênicos, Bom, As né? bombas. são as drogas, né, As drogas, que as vão drogas. ajudar. Então, tipo, a galera simplesmente fala assim, pô, quem que é o cara que vende, eu vou comprar, vou tomar. Ainda mais agora que teve Vou imitar, que teve entendeu? essa questão aí O cara toma, de- fica grande, eu vou tomar, vou ficar grande. de proibir os médicos de prescrever para fins estéticos. Eu acho que isso não foi benéfico, porque os caras que tomam não vão parar de tomar, eles vão buscar no mercado negro. Vai e ser aí cada vez pior a o parte risco da saúde. ainda é maior, porque você não sabe qual é a manipulação daquilo, como é feito, onde foi feito, como foi transportado, e isso só piora. Já Os era riscos. difícil, né? É. E ficou mais caro. Né? certeza. Então não é que ele vai deixar de tomar, ele vai tomar e vai correr mais riscos ainda. Né? Então não vi isso como uma coisa positiva, mas a gente nunca sabe o que está por trás dessa questão comercial. Né? Mas só para eu fechar ali a questão da minha aluna que colocou, hoje temos Cariani, Felipe Franco, entre outros, mas ainda são atletas de alta performance que não vão falar para um iniciante como deveria ser falado. Né? Processo pedagógico. Quando eu falo isso, é processo pedagógico. É você pegar na mãozinha e mostrar para ele onde é que a rosca tem que ir. Entendeu? A elevação lateral até onde ela tem que ir, como ela tem que ir, aonde está o vetor, o que é vetor. Entendeu? Então os caras vão falar disso, mas eles vão falar de uma forma muito mais profissionalizada do que realmente você pegar um garoto como você está treinando aquele lá. Sensacional, parabéns pelo trabalho, inclusive. E o cara tem que estar disponível também, ser treinável. Né? Porque ele pode achar que não precisa. Não, eu tô fazendo aqui, eu tô seguindo o Felipe Franco, o Cariani, o Ramon e eu tô fazendo. Mas tá fazendo errado, filho. Entendeu? Não é sobre isso. Né? Então, se fosse assim, não precisaria mais ter faculdade de educação física. Né? Era só seguir os caras e pronto. Já era, né? Já Se era. inspira e copia. Não, E copia, tá errado, pô. entendeu? Não é dessa forma. Então, é uma coisa que eu sempre falo. Os caras são referências? São até a página 2. Eu sigo, eu também vejo o conteúdo dos caras, admiro o trabalho e tudo mais, mas não é só isso. Né? Cariani mesmo, com todo o respeito, ele é professor agora, não era antes, era químico. Né? Então, eu acho que eu sempre vou trazer, puxando a sardinha para o meu lado, de professor. Professor é aluno. O que é aluno? Sabe o que significa o termo aluno? Sem luz. Não tem luz. Ele precisa de alguém para trazer luz para ele. Entendeu? E quem faz isso é professor, não é influencer, não é químico, não é atleta, é o professor, que vai fazer o processo pedagógico como tem que ser feito. Influencer vai fazer o papel dele. Influenciar. Entendeu? Influenciar. E tá tudo Talvez bem. o cara começar a atividade e tal, E e tá aí tudo acabar. bem. Eu acho que na verdade essa galera, igual é um trabalho que a gente tenta fazer aqui, que é valorizar o profissional. Então a gente sempre fala assim, pô, se a gente vai entrevistar um psico, uma psico, ou um nutri, ou uma nutri, ou um profissional, seja da educação física, mas ou às vezes até um atleta. Então, eles sempre falam assim, pô, primeira coisa, e é muito óbvio, né? Pô, procura o profissional. Sim. Então, é quase a mesma coisa com aquele negócio que aparece na televisão, depois de apresentar um remédio. Procure médicos, né? Eu vou te dar um exemplo melhor. Então, vai. tipo, eles sempre estão sempre falando assim, pô, procura uma indicação Sim. de alguém que você falou que sabe Isso. pra Que tem know-how na área. pra falar. conseguir, tipo, te falar se é isso mesmo ou Isso. não, né? Mas vamos Mas a gente- pegar uma analogia assim, ó. Você tem uma dor. E aí você fala Você assim, não sabe puta, ficar mais perto do microfone. eu tenho uma dor tô com uma dor no meu abdômen. Aí fala, puta, tô com uma dor, tô com desconforto e tal, não sei o quê. Você sabe que quem cuida dessa parte de abdômen é um gastro. Mas você vai passar com o gastro logo de cara? Não. Você vai ter que passar com um clínico para ele fazer o teu... Análise. Uma análise, tem uma outra palavra? Diagnóstico. Uma anamnese. Diagnóstico. Sim, E aí ele vai te encaminhar pro gastro ou pro nefro, porque não necessariamente pode ser gastro. Pode ser um nefro. Essa parada que você falou é da hora, tipo, anamnese, né? Tipo, o que é uma anamnese? É uma avaliação, um questionário geral para você conhecer, ter informações básicas desse aluno, desse cliente. Né? Balu só vou Eu chegar tenho aqui. uma dúvida. Por favor. Até onde eu sei que é normal... Fala aqui no microfone, fala aqui no microfone. Vou lá, peraí.
Ela gosta de participar. Ela gosta. É a nossa outra host, gente. É uma dúvida que eu não sei até onde ela é... Enfim, eu não sei, né? Eu queria saber até onde é normal e até onde eu sei que eu tô em alta performance. Eu sou totalmente fora desse meio, eu não faço ideia. Então eu queria saber. Eu treino 3 vezes na semana, dando um exemplo simples. Sim. Eu tô em alta performance? Não, só quando você treinar 4. Como eu sei que eu passei de um pro outro? Então, a gente tava falando, não sei se vocês já tinham chego, mas a gente tava falando de alta performance de forma geral e de alta performance dentro do treino. Então, 3 vezes por semana você pode ter alta performance dentro do treino, mas você ainda não está em alta performance em treino. Consegui responder? Não. Você falou de 3 vezes na semana, certo? A semana tem quantos dias? 7. Então você treina menos que a metade. Isso não é alta performance. Então é a quantidade que eu treino e não... Isso. A quantidade também entra como performance. Essa performance é de planejamento. Mas não 3 vezes no dia também, né? Todo dia. Não 3 vezes no dia, né? Exatamente. Quem vai cair a sua performance. Vai né? cair. Com certeza. Vai entrar em overtraining e outras paradas aí. Mas a alta performance você tem o planejamento ali do todo, né? Do mês. Vamos falar assim. Tá? Esse mês eu tenho um planejamento de treinar 5 vezes na semana, porque tem um descanso também. Então eu acho que é importante você ter ali 1, 2 dias para fazer uma atividade livre, algo que você gosta, no parque, sei lá, andar de patins, como a gente estava falando, pula corda, enfim. E tem o treino. O treino que a gente está falando é para o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É o treino de musculação? Então, ok. Então você faz um planejamento dentro disso. E, como eu falo, para os meus alunos eu também falo, não precisa treinar todos os dias, 7 dias na semana. Tenha 1 dia, 2 de descanso. Tenha, é necessário. Ah, para quem tem dúvida se o descanso é necessário, se a bateria do meu celular acabar, o que eu vou ter que fazer? Carregar. Vai parar. Nosso corpo é a mesma coisa, então precisa ter o descanso. Você falou até da parte de catabolizar, né? De catabolizar, exatamente. Você falou, se eu treinar muito, eu entro no quê? Overtraining. O que é isso? Overtraining é um excesso de atividade. Mas qual você vai sentir um cansaço muito grande, você não vai conseguir performar durante o treino, vai sentir dores, vai sentir uma estafa que você não sabe de onde vem, entendeu? As dores elas começam a ser mais agudas, pode começar a gerar dor em articulação, entendeu? Um cansaço excessivo. Normalmente a pessoa está caminhando para um overtraining. Hoje um profissional, então, vamos lá, a gente vai falar agora sobre o personal em si. Certo. Como que eu consigo, sendo personal, manter a saúde dentro da alta performance com o meu aluno? Até que limite? Você fala a sua saúde como personal? Nossa, pode ser também, porque a saúde do personal com certeza vai pro buraco. Das 5 às 10 da noite, tá trabalhando. A gente acaba vendendo uma coisa que não vive. Isso, né? Com certeza. Mas eu digo do aluno mesmo. Por exemplo, até que ponto você consegue... A gente falou sobre overtraining agora, então certo. Até que ponto você consegue enxergar isso quando você consegue dizer pro seu aluno, pô, a gente tá precisando de um descanso maior na semana aqui. Veja bem, eu acho que tudo é relacionamento. Você tem que ter um relacionamento. Se você vê o aluno ali só como, tipo, se você é um passador de treino e não avalia todos os outros pontos que a gente falou aqui esse tempo todo, vai ficar muito difícil de você identificar isso. Você analisa progressão de carga contínua, referente ao último treino. Progressão de carga, se ele pagou a conta no dia certo, se ele fez cocô, tudo isso. Se o peso dele está subindo ou se está baixando, o que deveria estar acontecendo. Tudo que você está falando, eu estou te colocando outro ponto. Tudo que você está falando, você está falando da parte física dele. Eu estou te colocando outros aspectos que você precisa saber. Sim, tá. Que você só vai conseguir saber isso se relacionando realmente com ele, conversando. E aí, como é que foi o final de semana? Foi o que você falou da parte do... que você tinha a sua aluna, que você perdeu o treino, que não é a parte física. Exato. E ficou com ela ali. Abortamos o treino e fomos pro princípio da prioridade. Entendeu? Quer conversar, que era a saúde mental dela saber, ali, que afetar todo o resto, observar. Né? Aí, cara, eu não tenho como te falar uma fórmula mágica. É feeling. É o feeling, né? É feeling. É o quanto você está disposto mesmo a cuidar dessa pessoa. Entendeu? Se você está preocupado realmente em cuidar dessa pessoa, você vai conseguir identificar. Então, no semblante do teu aluno, você consegue identificar se ele chegou bem ou não. Tá. Entendeu? O cara chega na sala de musculação e já fala, sabe. O que aconteceu? O que aconteceu? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Dormiu bem? Tá sentindo dor? Não tá? Então é muito de tato, de você realmente olhar pro outro como pessoa, não só tipo porque ele tá ali pagando pra treinar ou porque ele veio treinar e ele precisa fazer. Não. Eu não sou a favor disso. É muito comum hoje o personal ser só dinheiro no bolso? Pergunta difícil, cara, né? Assim, aí é...
Ou é o individual de cada um, né? Sai difícil, fora. é difícil de Você consegue perceber né? isso? Se eu for um cara... como que eu vou falar a palavra aqui? Mas... se eu for um cara assim, antiético, tá? Eu vou falar pra você, existem muitos, sim, que você vê nitidamente que o cara tá ali mexendo no celular, falando com outras pessoas, não tá olhando pra pessoa, se tá, não tá vendo a pessoa, entendeu? O cara tá aqui, o cara tá fazendo e não tá nem aí, entendeu? Então esse cara tá pensando no quê? Só no dinheiro. Pagou, eu tô aqui. Fez valer a hora dele ali. Você entendeu? Agora, vamos falar, quantas vezes você fala com seus alunos no final de semana ou fora do horário de aula dele? Fora do horário. Principalmente se eu vejo alguma postagem, alguma coisa assim, vou buscar saber o que está acontecendo, Exato, se tá mas, bem. Mas se você fala durante o dia, quantas coisas eles te repassam de Instagram, de rede social, ou de alguma pergunta e tal, isso é relacionamento, você não tá falando com ele só durante o treino. E aí entra numa outra questão de gestão do personal, que eu acho que é muito importante, que eu também estou revendo isso na minha postura profissional, que é aquilo que a gente conversou no começo. De você se colocar também, não só como personal ali durante aquela 1 hora que você está com ele. Porque você cuida dele além disso. Você não cuida dele só nisso. Porque uma vez que você está preocupado com o que ele está comendo na casa dele, se ele dormiu na casa dele, se ele pagou a conta dele, então você não está sendo personal dele só na 1 hora. Você está cuidando dele nas 24 horas. Entende? Então é uma posição, uma postura que a gente precisa rever também. Nós que já estamos na caminhada há algum tempo, de ver o que você oferece para esse cara. Entendeu? Realmente vale o que ele está pagando? Você está oferecendo... Sabe aquela historinha de tipo assim, você foi contratado numa empresa, faça além do que você foi contratado? É sobre isso, entendeu? Não faça só o básico. Não faça só o básico. Isso é o diferencial, né? É o diferencial. Deveria ser. Muitas vezes é o diferencial. Às vezes o diferencial não é só o conhecimento, mas... Deveria ser. Tem negócio, por exemplo, que você falou... É a tríade do corpo que você falou? Isso. Então, a tríade do corpo, eu descobri hoje que são os pilares do Pode Equilibrar, né? Exato. Bom, não sou da área, né? Então era difícil de eu saber mesmo, mas... É muito interessante como cada uma das pessoas que a gente traz, seja ela de qual desses pontos, ele sempre tem que referenciar o outro. Então, sei lá, alguém a Laís, a nossa host da parte de psicologia, se ela vai falar e aí ela vai falar sobre depressão, ansiedade, ela fala, pô, procura um esporte, tenta. Ou, o que você tá comendo? Tá e aí a nossa host que é Nutri é a mesma coisa. Pô, porque todas essas coisas elas você vão tá comendo, você pode até comer, coisa. você pode até comer menos ou mais para aumentar, né, dependendo do que você quer, mas vai precisar ali também cuidar às vezes do gatilho mental que vai desencadear uma compulsão, alguma coisa assim, ou alguma coisa também para tipo, ó, beleza, você queria perder, mas você começou a perder, mas tipo tem um resto aí que você precisa cuidar que é a saúde, né? Que é o estar saudável, né? Que não dá pra falar só, tipo, você falou, pô, o cara treina, às vezes o cara tem um shape, mas o cara bebe pra caramba no final de semana. Tá saudável? Ou fuma? Tá saudável? Então é questionável o grau de saúde desse shape, cara, mas né? o cara se injeta um monte de coisa que às vezes nem é necessário. Esses dias eu tava vendo uns caras da antigas aí, os caras tomavam, gente, não tem como falar de saúde nisso. Um pouco, né? Entendeu? Não, é por isso que os caras morriam, morriam, né? falando esses dias sobre isso, então, velho. Os caras morriam a rodo, né, Não velho? tem como você linkar isso com saúde. Os caras Por exemplo, morriam, você tá velho. falando da psico e tal, da Nutri e tal. Uma coisa que é muito real, tá? Se você tomar um porre hoje, tá? Não entra saúde ou não, mas você tomar um porre hoje, amanhã como é que você tá se sentindo? O que é a ressaca? É o corpo te avisando, né? O que né? é a ressaca? É o corpo te avisando, né? É o corpo te dizendo que fez merda, cara, intoxicou, que você fez comigo, né? Intoxicou, você vai ficar se sentindo, é a tal da ressaca moral, entendeu? Mas na verdade é químico. É químico. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, o cérebro entende uma única mensagem, tá? Dopamina para prazer ou o oposto para depressão. Você teve muita dopamina, você vai ter a queda que é o preço que se paga da depressão depois. Entende? Então assim, o nosso corpo ele só entende como dopamina. Comida, bebida, droga, sexo, música, dopamina. Atividade física, dopamina. Ele só entende isso. Aí cabe a você selecionar o que você vai entregar. Entendeu? Quanto mais sujo for, mais descarga de dopamina tem. Maior vai ser o preço depois. Maior o limbo pra você saber disso. Qual que é o grande
X da atividade física. Ela vai te dar isso e vai te fazer bem, só vai te trazer benefício. Só que é a longo prazo. Não é eu tomar uma caixa de cerveja aqui. É aquela coisa, né? Pô, eu vou ter a fiquei dopamina, sem mas treinar, o cara, às vezes o cara que já tá há um tempo fica doente. fica doente. Literalmente doente, porque o corpo dói. O cara fica Literalmente. Ele sente dor e é a dor sentindo falta daquele estímulo. Entende? Então, é sobre isso. Então, tipo, voltando até a falar do lance que vocês estavam falando de quem procurar, cara, depende aonde. Se você nunca entrou numa academia, você precisa conversar com um profissional de educação física para ele te orientar ali. Se não tem ninguém ali, pelo menos vai com o básico. cara que tá lá. Vai ter que ter. Em algum momento vai ter que ter, porque senão o CREF ele pode denunciar, certo? Então tem obrigatoriamente que ter. Então ele precisa passar. Chega na recepção, olha, eu preciso conversar com um profissional da área aqui, eu nunca treinei e tal, eu preciso de uma orientação básica. Essa é uma das principais coisas que o cara tem que fazer. Tem que fazer isso daí. Tem que fazer. Não adianta ele querer achar que ele vai chegar lá com o canal do Cariani lá e ele vai treinar. Não vai. Não vai fazer merda. Vai se machucar. Aí ele se machuca, ele não volta, entendeu? E aí vira, eu fui, mas fiquei dolorido demais. É outra vertente também. Se o profissional ele não tiver esse tato de falar assim, não, peraí, o cara tá em adaptação, deixa eu passar assim, um mínimozinho aqui pra ele, só se familiarizar, só brincar aqui, e depois a gente conversa sobre treinamento, porque senão esse cara vai ficar extremamente dolorido no outro dia e não volta. E sobre o seu trabalho, por exemplo, falando especificamente sobre o que você entrega, aonde a gente começa a entender que tem um diferencial, não só de fazer um trabalho como profissional, mas fazer um trabalho hoje com o Marcelo? Eu acho que na investigação. Eu sou extremamente investigativo. Então, eu realmente vou te avaliar, tá? E vou conversar com você. Vou gastar muito tempo, por sinal. As minhas alunas de consultoria sabem disso. O quanto de tempo eu invisto. Não vou nem falar gasto, mas o quanto de tempo eu invisto em explicar as etapas, o porquê que está acontecendo, entendeu? Se ela não está tendo resultado, quais são as possibilidades do que pode estar acontecendo e quem ela deve procurar para ajudar. Porque só eu não vou conseguir fazer isso, né? Então só o treino não vai conseguir. Eu, quando falo, treino, né? Então precisa de outras capacidades, aí, outros profissionais capacitados para ajudar. Na nutrição, na psicologia, ou mesmo na massagem, né? Para ajudar na mobilidade, ou enfim, um fisioterapeuta. Aí depende de cada um. Mas é realmente a investigação. Eu realmente me preocupo quando um cara me procura. Uma pessoa me procura. Eu realmente estou empenhado em fazer ele melhorar. Se não vai fazer, são outros 500. Né? Mas eu não me sinto honesto, é a palavra. Eu não me sinto honesto se eu não fizer isso. Então, às vezes eu entrego... Eu já tive problema de entregar mais do que a pessoa foi buscar, tá? E aí eu já tive que chegar e falar, não, peraí, Marcelo, o cara não quer isso. Mas isso é o que diferencia o que você falou. Independente da sua profissão, cara, se fizer ali um pouquinho a mais, você vai se destacar, não tem jeito. Exato. E aí, tipo assim... Porque gente abaixo da média ou na medinha, pô, tem muito, né? Tá um rodo. Mas você tem alguma metodologia? Tipo, alguma coisa que fala assim, pô, vou trabalhar com ele. A minha metodologia é a tríade. Busquei performance. A minha metodologia é a tríade. Por isso que eu criei o método tríade. Tá, hoje, dentro do método tríade, você conta do método tríade, você faz toda essa análise, você consegue enxergar, ou você tem uma equipe com profissionais? Não, eu não tenho uma equipe, mas eu tenho pessoas que eu confio, tá? Que você eu indica. Não vou nem chamar como parceiro, porque parceiro pode ser uma pessoa que eu nem tenha tanto contato, entendeu? Qualquer um pode ser meu parceiro. Mas pessoas que eu realmente confio, que eu sei que essa pessoa vai resolver aquele problema, entendeu? Só tá ali pra somar com você. Tá pra somar e que vai entregar tanto quanto eu entrego. Entendeu? Então, vai ficar meio redundante, mas beleza, tô vendo aí a camiseta. O que é esse tríade? Faz o merchan aí. O que é o tríade? Então, o tríade é isso, gente. É entender que o ser humano ele tem essas 3 pontas e que ele precisa ser atendido e olhado dessas 3 formas. A psíquica, no caso da atividade física, a nutrição e o treinamento. Vamos uma a uma. O que a psíquica vai fazer de diferença? Ela vai fazer você entender onde você está. Desculpa, gente, não tem muita coisa. Esse negócio é meio grande. A psicologia ela vai fazer você entender onde você está, aonde você quer chegar, estabelecer metas curtas e curtir essas metas. Eu vou uma atrás da outra, mas por que isso é importante? Por que eu preciso ter uma meta? A meta é falar eu preciso emagrecer, tipo isso? Não, a meta é você se sentir bem no primeiro momento. O emagrecimento é a ponta lá. Ó.
É o nascimento, é os 9 meses lá, digamos assim. Tá, é entender o processo. É entender o processo. Tá. É entender que eu vou ter que passar de etapa por etapa, que tem começo, meio, fim. Isso tem que de fixar no novo, psicológico começo, ali. meio, fim. Pessoal, de novo, eu começo, vou participar meio, de um processo agora, ele não vai ser fácil, ele vai ser... Vai ser árduo, vai ser progressivo, difícil. eu vou passar um pouco de Vai ter dias que eu não Isso vou não te atrapalha? Como assim? Por exemplo, pô, o cara chega, você já fala pro cara, pô, vai ser difícil. Pô, então eu vou ficar na cervejinha que tá fácil pra caramba aqui, velho. Mas você Como concorda? que a gente convence esse cara? É no dia a dia. É você fazer ele se comprometer com você. E eu acho que assim, aí entra o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Então aí é onde eu faço valer o meu trampo, que eu acho que hoje eu nem faço tanto assim, tá? Mas é você realmente colocar pra ele um compromisso. 6 horas eu tô aqui, 6 horas você chega aqui e a gente vai conversar a respeito. Vamos treinar, vamos conversar, vamos falar sobre outras coisas, né? Existem coisas também que eu fico boicotando, por exemplo, o lance da canetinha, né, gente? A canetinha, sabe a canetinha? Que tá no auge aí. Você não sabe? Canetinha é o que a galera tá tomando de Isso, insulina lá. aplicando. tá, o Ozempic, aquele negócio lá. Não sei se pode falar o nome, mas é o Ozempic e tal. Mas que tem eu- outras também, né? Tem outras que são a paradas mesma também. linhagem e tal, e eu também boicoto. Não é necessário, isso vai te trazer outros problemas, pode ser um preço alto a se pagar financeiramente e também de termos de saúde e tudo mais. Mas eu acho que a princípio é você fazer ele confiar em você. Essa é a tríade mental. Isso é o E a primeiro segunda passo. tríade? segundo pilar? É o segundo pilar da O tríade. segundo pilar é você entender quais são as dificuldades desse cara no treinamento. A parte física. Que tipo de dificuldade o cara chega pra você de vez em quando? Por exemplo, a questão da mobilidade que a gente falou, né? Ele tem essa dificuldade, então vamos supor, a academia tá lotada às 7 horas da noite, ele precisa fazer um agachamento, ele não tem mobilidade, o que eu faço com esse cara? Eu fico olhando, tipo, esperando? Colo ali do lado do leg e fico esperando? Não, eu tenho que criar situações, Vamos adaptar, né? Vamos... repertório. Então eu preciso ter um repertório de fazer com que ele faça o que eu quero que ele faça naquele momento, que é um agachamento, de outra maneira. Então você não precisa de uma academia também. Você Não poderia, preciso. você poderia fazer isso numa praça. Um parque Numa dentro... Exato. Poderia fazer aqui. Daria pra fazer. Daria Aqui dá pra fazer. Dá pra fazer, entendeu? Então, Por conta desse repertório. do repertório, você tem que ter. Aí repertório, material, tudo que você possa usar pra fazer com que esse cara chegue naquele objetivo final. É tipo Vai ter aqueles um dia que treinos ele que o cara- precisa ter peso? Precisa? Claro que A tem. gente pode falar sobre a pandemia, né? O pessoal agachando com... Saco de arroz, né? Não, fazendo levantamento de garrafa, entendeu? Galão de água, né? Eu fiz. Eu tenho um também. amigo que emagreceu durante a pandemia, que ele perdeu durante 2 anos ali, quase 14 quilos, treinando porque aí dentro do ele quarto ele dele. não tinha como mais falar que não tinha tempo, né? Com certeza. Entendeu? Então tempo ele tinha, era só ele Se fazer. para desculpa, não tem como Entendeu? falar mais. E aí também, se a galera tava ociosa, foi o momento ali. Foi o pra- momento de escolher alguma outra coisa Exatamente, que com de se certeza manter ia trazer ativo. saúde. Exatamente. Então, assim, aí, ao mesmo tempo ou posterior a isso, é a alimentação. Esse é o terceiro pilar. É o terceiro pilar. Porque aí ele precisa. Num primeiro momento, eu não exijo que a pessoa faça mudanças. Na alimentação, né? Não, Porque não. assim, Então, não é o com- mais difícil, mas é complicado se mexer Então na começa alimentação, com o mental. Sabe por quê? Assim, ó, existem algumas pessoas, aquele Eslen, ele fala muito sobre isso, sobre mudança de hábito. Né? Não é simples você mudar um hábito. Não é simples você deixar de tomar uma cerveja. Não é simples você deixar de comer chocolate o tempo todo. Não é simples você deixar de comer fast food. Então, se você chega com essa meta, com essa missão pro cara, você já perdeu ali ponto com o cara. Ele fala, puto, cara chato, velho. Entendeu? Lembra que eu falei da dopamina? É o meu prazer, o cara quer que eu paro com isso. Não é quando você chegar pro cara e falar, não, você vai transar mais não, tá? Mostra pra ele que ele pode ter dopamina em outra coisa, né? Vai mostrando os resultados que ele pode ter sem mexer nisso. Entendeu? Aí ele vai entrar no platô que a gente falou. Aí, então, amiguinho, lembra aquele lanchinho lá? A gente vai ter que negociar. De uma vez por semana a gente tem que colocar aí Entendeu? uma vez por mês, pelo menos. Lembra aquela caixa de cerveja lá? Não vai rolar uma caixa de cerveja, cara. Toma duas. Isso aí é o que os caras falam. Duas latinhas, viu? Né? Duas Isso é a redução de danos, que a galera fala. Redução de danos. Aí você vai mudando o hábito. Porque aí ele vai vendo, ele tem que ver a recompensa. Ele quem? O cérebro. Não é você no espelho. Porque às vezes você não vê. Se a pessoa tiver distorção de imagem, ele não vê. Entendeu? Que E aí, que como é é que você distorção de convence? imagem? Distorção de imagem é você se ver pequeno. Você se vê pequeno? Às vezes. Pelo amor de Deus, dá uma olhada no tamanho do cara, gente. Você Eu não entendeu? sei. Às vezes, assim, sei lá, eu tô medindo alguma coisa assim e falo, caraca, mano.
Meu braço... É que assim, da perspectiva do meu rosto aqui, meu braço parece ser minúsculo. Pois é, não é, filho. Cabeçudo. Sinto te dizer, mas não é, entendeu? Então, assim, aí não adianta. Você tem que fazer ele ver de outras maneiras. O cérebro ver de outras maneiras, entendeu? Então, aí é a parte nossa profissional de você buscar, por exemplo, neurociência, PNL, essas coisas, para você entender como é que o cérebro funciona, para você ir entregando essas coisas para a pessoa de uma maneira que não seja agressiva e que você não fique sendo chato do rolê, entendeu? E aí você estava falando da redução de danos. Como não fica chato fazer essa redução de danos? Então, aí você vai colocando para ele metas ali, é o que eu tava te falando. Metas, bateu aquela meta, vamos curtir essa meta, o resultado que chegou? Metinhas, né? Metinhas. Médio, curto e longo prazo. Na faculdade a gente aprende macro, meso e microciclos. Então, o microciclo é a semana, mesociclo é o mês, macrociclo é o ano. Entendeu? Então, esse é um processo. Então, você tem que ir colocando pra ele essas coisas. Então, vamos lá. A menina que tava emagrecendo. Emagreceu 10? Show de bola. Emagreceu 30? Engordou 500 gramas na balança? Foda-se. Você emagreceu 30, filha. Olha onde você tava, onde você tá agora. Você nunca mais vai voltar pra lá. Entendeu? Olha a roupa como tá. Olha a roupa, olha você como é que tá, entendeu? Aí vai entendendo. Nesse momento foi onde eu fiz ela ir pra terapia. Pra ela começar a entender, entendeu? Eu falei, conversei com ela, conversei com a mãe dela, falei, não tem mais jeito, ela precisa. Tem alguma coisa pra trabalhar tem ali, coisas né? pra trabalhar ali. É outra pessoa hoje, tá? Outra pessoa, completamente. Fechou. Né? Então, assim, é sobre isso. O que você daria como dica pra alguém que tá querendo buscar equilíbrio na vida hoje? Dentro do método Tríade a gente consegue entender mais ou menos isso. O que você daria como dica hoje? Olha, então é isso que é muito difícil a gente dar como dica, João, porque a pessoa precisa entender aonde ela tá. E aí, às vezes, a gente se perceber onde a gente tá é muito complicado, entende? Então fica muito difícil. Ela vai ter que, infelizmente, olhar para o desconforto, que não é muito agradável. Então, qual é o meu desconforto hoje? Eu tenho que olhar para ele, sinceramente, e olhar, não tô feliz com isso aqui. O que eu preciso fazer para mudar? Entendeu? Esse é o passo inicial. Não tem como. A gente só muda. Tem um cara que fala isso e eu infelizmente, sou péssimo para usar referências, tá, bibliográficas, porque eu não guardo o nome de ninguém, mas as frases ficam marcadas para mim. A gente só muda quando o lugar onde você tá é mais desconfortável do que a mudança. Então, eu só começo a mudar quando, tá muito difícil eu ficar assim. Tô acima do peso. É muito difícil eu ser desse jeito, eu não consigo mais me olhar no espelho, eu não consigo mais não ter roupa para vestir. Eu acho que vai ser o segundo podcast que eu vou falar isso, mas a escolha é difícil, né? É difícil ficar no shape, mas é difícil também se encarar ali, né? Sim, é muito difícil. Então, assim, aí é que é o passo inicial. Eu tenho que olhar pra aquilo ali e falar, realmente eu não tô feliz, não tô contente. É difícil comer certo, às vezes é difícil ter uma diabetes também, né? Ou sei lá, algum outro Tudo problema. é difícil, é o que eu falei. É pagar o preço, entendeu? E aí, infelizmente, algumas pessoas elas vão precisar chegar nesse ponto da doença. É um outro ditado popular também. Você não tem tempo pra cuidar da sua saúde, mas da doença você vai arrumar. Ou você morre. E morrer ninguém quer. Essa eu gostei. Entendeu? Essa é boa. Entendeu? Eu vi um negócio... É interessante porque era mais sobre empreendedorismo, mas tinha um cara vendendo água e falou, pô, não sei se era cirurgia de rim, alguma coisa assim, R$40 mil. 50 mil reais. Já vi esse daí. Mas a minha água é só 2, então, tipo, mantenha-se hidratada. Existem isso até pra filho, né? Preservativo e tal. Tem essa. Preservativo. A lata de leitinho, né? Fralda. A fralda tá cara, velho. Então é sobre isso. Aí você começa a olhar pra coisas que de repente sejam desconfortáveis você olhar pra você ter a mudança. Show. Isso é em qualquer âmbito da vida, tá? Profissional, eu também tenho essas questões. Uma boa dica. Olha, deu um caminho, mas você consegue. É difícil você dar um caminho hoje pra quem quer mudança. Entendeu? Precisa saber tem que buscar, qual é o desconforto, qual é a dor. Eu tenho o caminho. O caminho é assistir a gente no Pode Equilibrar, porque a gente tá trazendo os caras bons aí. Eu sei o caminho. O caminho é esse daí. Mas bom, e Marcela, a gente te encontra hoje. Então, tipo, passa uma mensagem ali pro cara que tá te ouvindo. Você falou da parte do equilíbrio, mas passa aí onde o pessoal te encontra. Bom, tô aí nas redes sociais, não tão ativo, mas prometo que eu vou me empenhar em estar mais. O meu Instagram é @marcelosouzafit. Tem o site da Tríade, www.triadefitness.com.br, para quem quiser conhecer a metodologia, conhecer meu trabalho, alguns depoimentos lá. E aí tem o WhatsApp aí nas redes sociais, vocês me acham aí. E hoje eu tô na Smart Fit aqui do Gran Plaza, de manhã, de tarde, de noite.
Santo André, né? Santo André. Isso, Santo André. Às vezes a galera não sabe de onde a gente tá gravando. Bom, beleza. João, quer encerrar? Tranquilo. Foi muito bom, acho que foi um ótimo papo. Muito bom. Obrigado, Marcelo, aí pela visita. Gente, que isso, foi muito legal. Por ter aceitado aí o desafio de bater um papo aí com a gente. Eu gosto um pouquinho de falar. A gente viu, mas, mano, muito bom. Curtiu. Pra isso, né? Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado pela presença. Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Show de bola.